conhecer e entender que nós estamos no mundo, vivemos no mundo, e estamos dentro de uma cultura que anda na contramão da cultura cristã. E é preciso que tenhamos conhecimento sobre esses assuntos. Quem está aí nas UFMTs da vida, nas universidades públicas, estaduais, federais e até mesmo privadas, que têm valores cristãos, estão passando dificuldades, porque é grande a onda desses movimentos e é como um rolo compressor, destruindo tudo quanto é valores judaico-cristãos, e eles pregam uma tolerância que eles mesmos não têm por ninguém. Pregam, mas não têm tolerância por nada que contraria os seus desejos, os seus princípios, suas ideologias. E nós precisamos discutir isso não só na escola dominical, mas também nossas reuniões de obreiros, elas precisam ser mais produtivas, discutir esses assuntos que estão aí no nosso dia a dia. É necessário nossos congressos de jovens discutir esses assuntos, porque nossos jovens estão à mercê dessas influências. E é notório a gente ver hoje, é assustador até, muitos jovens cristãos com ideologias marxistas. A coisa vem tão bem desenhada, bem estruturada, que está influenciando a mentalidade cristã. Qual será o futuro dos nossos jovens? Qual será o futuro da igreja? Eu estou ficando velho, estou ficando barrigudo, velho, e barrigudo assim, vou morrer mais cedo do que o irmão Nani, está com 80 e tantos anos. Então, observe bem, o que nós estamos deixando para essa geração? Me preocupa isso, essa geração nossa, em 35, 45 anos, está num vácuo aí preocupante. Então, é preciso atentar para isso. Eu ainda disse ontem, conversando com os professores sobre essa lição, eu cheguei a dizer para eles que eu estou mais para ouvir nesse trimestre do que para ensinar. E nós estávamos discutindo algumas questões dentro de ética e valores morais, abordando algumas questões necessárias. Hoje nós temos muitos professores novos que estão na UFMT, que estão em outro nível de aprendizado, fazendo mestrado, doutorado, que tem muita habilidade para discutir esses temas, que estão vivendo esse tema, estão vivenciando isso no dia a dia, nos currículos em que estudam, no meio onde estão. Professor Eduardo Leite, professor Valmir Nascimento, professor Marcos Guimarães e muitos outros professores que estão já antenados com isso. Não é discussão que começou ontem, não, isso já tem tempo. E o rolo compressor é grande aí fora. E às vezes nós deixamos passar, despercebidos, achamos que não é necessário. Temos que falar sim, temos que aprender. Os nossos jovens, nossos irmãos precisam aprender de forma correta para saber defender a sua fé. Mas como eu vou falar contra ideologia de gênero, por exemplo, se eu nunca li um livro falando o que é isso? Eu pegar recorte de YouTube, de internet, não me dá formação nenhuma, me dá algumas informações, às vezes até errada. Eu preciso conhecer a proposição disso. Eu preciso ler a cartilha do inimigo. Preciso conhecê-la para eu poder argumentar. E há muitos livros bons também de apologética cristã, como Fundamentos Inabaláveis, que são livros excelentes. A Busca da Moral, Fundamentos da Ética Cristã, pela editora Vida. E alguns livros que foram indicados na lição também, que nós temos indicações como A Ética e as Decisões Morais, Ética Cristã Contemporânea, As Novas Fronteiras da Ética Cristã. Há muitos livros no mercado editorial voltado para esses assuntos. E não é só dizer, a Bíblia proíbe. Não, eu tenho que argumentar por que a Bíblia mostra nos princípios que não são aceitáveis para nós cristãos. Eu tenho que ter argumentação, porque as pessoas que propõem essas ideias, elas precisam ser levadas a um debate, a um campo de debate, onde demonstra que nós também conhecemos, que nós também temos conhecimento acerca do assunto. Então é preciso leitura, muita leitura sobre os temas. É lamentável, não sei se hoje tem atividade um grande tempo pela manhã, mas é lamentável a gente sempre ver nos ensinos, o número de pessoas são bem menores do que o número real da igreja. É como se a escola dominical fosse um trabalho à parte, e não faz parte da igreja, não é um dos trabalhos oficiais. A escola dominical é a agência de ensino mais antiga da igreja. E nem sempre recebe os devidos créditos, né? Raramente eu vejo em algumas igrejas ter calendário de festa para a escola dominical. Tem festa de novos convertidos, né?
novo convertido de 3 anos na igreja, mas tem festa de tudo enquanto é conjunto, mas escola dominical não há uma preocupação com ela. A gente vê, é lamentável isso, e é a última fronteira da igreja. Se ruir a escola dominical, irmãos, acabou. Aí a coisa fica difícil, viu? Quem tem segurado é a escola dominical. E nesse trimestre, como já foi mencionado, vários temas abordados sobre ideologia de gênero, direitos humanos, o pastor Pires vai comentar. Inclusive é bom mesmo que seja alguém da área do direito, né? Direitos humanos, aborto, outras questões do dia a dia, suicídio, irmãos. Dentro do suicídio também vai abordar a questão da depressão, que é muito espiritualizada em nossa igreja, mas existe uma questão a ser estudada sobre isso. E hoje a lição é falar justamente o que é ética cristã. Em primeiro momento, é bom que nós saibamos, pelo menos de forma sintetizada, que ética cristã e moral são duas coisas interligadas, mas distintas. Elas estão juntas, são tão próximas uma da outra que às vezes nós as confundimos. Todos nós sabemos, de uma certa forma, em um grau maior ou menor, aquilo que é ético, mas na hora de explicar, às vezes não conseguimos. Mas todos nós temos um senso de ética cristã, um senso de ética do que é certo e errado. Não precisa estar falando que você sabe. E às vezes a dificuldade vem na hora de explicar, na hora de definir o que é ética. Aí surge aquela dificuldade própria de cada um de nós em definir, em conceituar termos. Então, ética é um conjunto de regras, de preceitos, de ordem valorativa, de ordem de valores, e moral, de um indivíduo, de um grupo social e de uma sociedade. Então, a ética é um conjunto de valores, conjunto de princípios, que visa estabelecer a ordem moral. No contexto filosófico, a ética e a moral possuem também significado diferente. A ética está associada ao estudo fundamentado desses valores morais, que orientam o comportamento humano na sociedade, enquanto a moral são os costumes, as práticas das regras, os tabus, as convenções estabelecidas por cada sociedade. Aquilo que você faz dentro de na sociedade. E é claro que isso às vezes vai mudar de uma sociedade para outra, de um contexto para outro. Há variações sim. Veja bem, a palavra ética vem do grego ethos, que está ligado ao modo de ser, ao caráter. Está no ser humano, o ethos do homem, o seu ser, o seu caráter. E a palavra moral tem origem também latina, que é relativo aos costumes, aos hábitos de uma sociedade, de um país, de uma pessoa. Você, por exemplo, vamos pegar um exemplo, tem uma lição específica para tratar esses temas. Os esquimós, por exemplo, eles têm um costume de, à velhice, suicidam, para que os jovens seguirem a sua vida, e eles já na velhice não têm condições de sobreviver. Para nós, isso é uma atitude até imoral, antiética, mas para ele está dentro de uma ética comportamental, de subsistência, não há nada de imoral nisso. É normal para eles. Então, isso a moral, o modo de viver de uma pessoa também vai mudar. Ah, mas espera aí, a luz da Bíblia. Bom, isso é uma outra questão. Nós estamos falando, primeiramente, tentando mostrar que há práticas que para nós pode ser antiética, até imoral, mas para outros não, para outras culturas não. Está dentro da moralidade, não há nenhum problema, nenhum crime contra isso. A mesma coisa maltrata os animais. Sabemos que isso fere a nossa ética humana, maltratar animais. Mas existe tratado de éticas em alguns países onde usar animais como cobaias é legal. Então não está ferindo a moral, está ferindo a ética. Por isso que isso vai mudar de nação para nação, de país, de local, de região. Até dentro da nossa igreja mesmo você vai ver diferenças enormes. Na ética das pequenas coisas, você dentro da nossa igreja, Assembleia de Deus, ela vai mudar muito de região para região. Tem uma mudança substancial em questões tão pequenas. Eu me lembro de um detalhe que foi um grupo daqui, lá para São Paulo uma vez, na época que o YouTube ainda estava nos seus inícios, e um pastor pediu, eu quero
fazer uma cópia desse DVD, me empresta ele para eu copiar. Lembra quando a gente ia comprar um computador, tinha que gravar DVD, né? O negócio era gravar DVD. O pastor falou para ele assim, o outro irmão falou assim, olha, vocês fazem isso lá no Mato Grosso? Não, aqui nós não fazemos isso não. Nós não copiamos DVD ilegal. Eu vou dar uma cópia para o senhor. Entregou uma cópia para ele. Entregou uma original para ele. Né? Original, entregou para ele um DVD original. O pastor ficou totalmente envergonhado, porque é tão comum que nós não nos atentamos para essas coisas. E dentro desse campo há muito a ser visto e falado ainda. E deixamos passar despercebido. Não nos importamos. A mesma forma, no telefone, avisa que eu não estou. Mentimos, é ética das pequenas coisas. Tem um livro da editora Vida, é muito antigo. Quando eu li esse livro, eu era um rapaz bem novo. Se eu não me engano, morava ainda no Espírito Santo. Então era novo, hein? E ele tratava de ética nas pequenas coisas. E cada detalhe tão pequenos, irmãos, que nós infringimos no nosso dia a dia. Pois bem, para conceituarmos aqui, eu quero reforçar: moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano, de forma que nós usamos continuamente em nossa vida. Essas regras orientam o indivíduo e vão determinar suas ações. A moral sempre estará ligada ao conjunto de regras. No sentido prático da ética e da moral, há muita semelhança. São ambas responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do homem, determinando o seu caráter, altruísmo e virtudes, e por ensinar a melhor forma de agir e de se comportar em sociedade. Alguns irmãos vão lembrar de uma apostila que o pastor João Pereira, obrigado. Ética ministerial dos obreiros. É antigo isso aí. E tem algumas questões éticas lá que hoje está em desuso, que ela também vai mudar com o tempo. A sociedade evolui, muda, algumas coisas são deixadas de lado. Mas lá tem um monte de princípios que hoje não se tem mais, não se usa mais. Não está no dia a dia do cidadão. E nem por isso a pessoa é vista por falta de ética. Já caiu no desuso alguns costumes, alguns padrões. Mas ela é interessante, que ela traz muitas coisas que para aquela época tinham um valor enorme. Principalmente quando se usava o chapéu. Cumprimentar alguém com o chapéu na cabeça. E uma série dessas coisas, né, que tinha naquele tempo. Cai no desuso, que não se usa mais chapéu, muda-se também algum desses valores. Para nós hoje, você consegue, o jovem de hoje, imaginar a obrigatoriedade do uso do chapéu? Ou a elegância do mesmo? Era difícil, né? Da mesma forma, a gente às vezes acha esquisito adolescente que usa boné. Tem pais que não gostam, mas ele não vai usar um chapéu hoje. Então, alguns costumes vão mudando com o tempo, é natural isso. Isso é normal, essas mudanças. E dentro desse contexto de ética, lembrando, ética é um conjunto de regras, a moral é o conjunto de prática dessas regras, a atitude daquilo que você faz. Veja bem, alguns tipos de éticas do nosso dia a dia. Ajudar quem precisa. Ajudar o próximo, necessitado. Alguém te pede uma esmola no semáforo, está pedindo uma moeda. Você estaria cometendo algum ato imoral ou antiético? Não dar? Não há nenhuma regra que estabeleça a sua obrigação de dar essa moeda ou um dinheiro para alguém, principalmente quem você não conhece. Se vai fazer uso de droga. Também, atos ilícitos. Se alguém dizer que roubar é pecado, automaticamente todo mundo sabe que roubar é errado, tanto que rouba escondido, né? Furta, né? O termo bonito jurídico é furtar, né? Para mim não vê diferença na prática, né? No resultado final é o mesmo, o cidadão fica sem o seu bem, furtado ou roubado, né? Mas tem as diferenças aí legais, certo? Todo mundo sabe que isso é errado. Estava pegando de premissas menores para chegarmos a algo maior, tá? Matar e outras coisas do tipo, por lei, tem as suas punições. Qualquer legislação do mundo não vai
permitir o roubo, não vai permitir o furto, não vai permitir matar, matar por matar, assassinar. Existe esse conjunto de normas estabelecidos. Essas regras são claras na legislação de cada país. E jogar lixo na rua, tem punição para isso? Não tem. Por que eu não mato? Eu vou ser punido. Se você partir desse princípio, então você não está vivendo a ética cristã. E jogar lixo na rua? Abrir a janela do carro. Lá no grande templo mesmo, volta e meia, alguém chega lá pegar os filhos, você vê só a janelinha. E eu imagino que a maioria são crentes, né? Está vendo as pequenas coisas? Como eu testemunho, e aí vem a questão da ecologia, do meio ambiente, uma série de coisas. Como eu dirijo? Furar fila em banco, furar fila em restaurantes, em outros locais públicos, tirar vantagens. Fazemos isso ou não? Tem disciplina da igreja? E tem disciplina da igreja, pastor? Não. Está vendo? Somos livres ou somos prisioneiros? Se somos livres, temos que praticar, independente de haver restrições legais ou de haver punições para isso. Quantas pessoas fazem isso? E às vezes nós fazemos. Como é o meu comportamento no trânsito dentro da ética cristã? Eu coloco uma placa lá, bem grande assim, esse foi o Senhor que me deu. Está lá no banco 60 vezes para pagar, né? Mas é o Senhor que me deu. Aí eu saio furando fila, furando sinal em lugares perigosos, saio fechando o motoqueiro, buzinando, xingando. Um dia desse alguém deu um xingo no outro, quando chega na igreja está os dois no púlpito sentados, sem saber que, né? Aí vira um ao outro, baixa a cabeça e envergonhados, né? O que adianta eu colocar uma faixa lá, tudo posto naquele que me fortalece, e eu não tenho uma prática cristã no trânsito? Eu sei que o trânsito às vezes irrita, viu? Dentro de Cuiabá nem se fala, em outros locais grandes também é assim. Tá, vamos pensando, vamos chegar a algo maior, tá? Ética na governância, nós cobramos muita ética de nossos governantes, é verdade? Sim ou não? O que nós cobramos das prefeituras? Vamos lá, pode falar. Melhorias, o que mais? Quem falou? Transparência, o que mais? O que nós cobramos, nossos governantes de estado, de prefeitura? O que você diz quando quando um servidor público beneficia outro da família? O que você chama ele de quê? Qual é a palavra? Nepotismo, o que mais? Corrupto. Coloca isso agora dentro da igreja. Existe isso na igreja? Sim ou não? Apontar o dedo para lá é fácil. Mas olhar para si é o problema. Olhar para si. Quando alguém cobra transparência na igreja, é chamado de rebelde, de polêmico. Quando alguém cobra onde foi seus dízimos e ofertas, ele é taxado de inconveniente. Sim ou não? Tá? Isso é bom, irmãos. A transparência é bom até para a autopreservação de quem ocupa os cargos. Eu não posso cobrar do mundo se eu não faço. Eu não posso cobrar lá de fora se eu não tenho. Então é preciso estar atento a isso. Transparência. Você tem que saber sim, onde vai o seu dízimo, onde vai a sua oferta, em que é gasto. Você precisa saber. Nós fazemos parte de uma associação, juridicamente falando, uma associação, é uma entidade. E você tem que saber onde está sendo gasto o seu dinheiro que você investiu. Onde tem levado a mão, como atualmente. Às vezes falta de um esclarecimento maior do que de fato está acontecendo. Tudo isso está dentro do campo da ética, irmãos. Como eu separo o obreiro?
É por sua qualificação ou é porque ele vai votar em mim lá na mesa? Eu separo um obreiro porque ele está na recomendação bíblica ou eu o separo porque ele tem dinheiro? Ou é porque ele é meu amigo, porque ele dá voto? E cada um fica construindo seus feudos de forma antiética, ferindo a ética. Constrói os seus feudos. E assim vai indo. Está vendo como é difícil para nós, a lição tem mais coisa para falarmos. Como é difícil para nós apontarmos o dedo lá fora se nós não fizermos a nossa parte. Somos sal e luz. Nós é que somos sal e luz. E a nossa vida é uma carta lida. É uma carta lida por todos. Como anda a assistência social e o cuidado com as viúvas? Que é uma das recomendações bíblicas da qual resultou no primeiro concílio em Jerusalém, que é uma questão das viúvas. Como anda as viúvas dos pastores? Você sabe como anda? Vocês conhecem as viúvas dos pastores? Sabemos por que os seus filhos estão desviados? Pastor, homem de Deus, dedicou a sua vida, não reservou para ele nenhuma casa para morar. E hoje, como estão essas viúvas? Estamos falando de ética, não estou fugindo do assunto. Eu até brinco de vez em quando com uma irmã, que ela se formou, eu falo para o marido dela que é pastor, agora você pode morrer. A sua esposa agora tem um trabalho. Porque morre um pastor, a esposa está desamparada. Porque quando ele é pastor, ele além de ganhar o salário da igreja, tem outros benefícios que vêm junto. A gente sabe disso. Estou na obra há mais de 15 anos. Integral. Existem os benefícios que acompanham, que são bons. Tá, vamos um pouquinho mais além. Tá? Vamos um pouquinho mais além nessa ética financeira. Será que é ético eu tirar do caixa da igreja, onde meia dúzia decide para beneficiar aquele que preside? Enquanto há viúvas, há necessitados na igreja passando necessidade? É uma onda que pegou agora, tem que dar X em dinheiro, não pode ser mais daquele presente que antigamente você dava com prazer, tinha alegria de ver o seu pastor vestir uma camisa que você deu, tinha alegria de ver o pastor vestir uma gravata que você deu para ele, você foi lá e escolheu. Não. E alguns lugares são quantias exorbitantes. É ético. Alguns pastores que ganham tão bem, vivem em mansões, dá uma despesa mensal para a igreja, além do seu dinheiro, que ultrapassa 20, 30 mil. Estive em alguma região do Brasil que tem lugar que o pastor ganha 60 mil. Enquanto outros obreiros sobrevivem com R$ 1.500, com 2, 3 filhos para cuidar, para dar educação. É ético? Não há uma disparidade nas engrenagens aí? E o princípio ético do cristianismo é viviam em comum. Tudo era comum entre eles. Vocês estão conseguindo pegar o que nós estamos levando a uma reflexão? A levar a pensar? Mas por que mais gente não fala sobre isso? Irmãos, a autopreservação. Hoje nós vivemos uma tal da ética do politicamente correto. E existe o eclesiasticamente correto também. Porque certos assuntos você falar, você é tido como rebelde. E Paulo questiona, por acaso eu me fiz vosso inimigo por falar-vos a verdade? Nós precisamos refletir, mas é tempo de mudança. Nós estamos vivendo no limiar de um grande caos eclesiástico. As autoridades estão para intervir e não vai demorar muito. Nós precisamos rever nossos conceitos, nos fortalecermos biblicamente, teologicamente, para vivermos o presente momento em que estamos inseridos. Recuar, irmão, não é sinal de desistir, é sinal de recuar para se preparar, para rever. Nós precisamos sentar e conversar mais sobre essas situações em que nós vivemos. Já estamos falando sobre ética, e há muita coisa para falar sobre ética. Também poderíamos falar
Mário Sérgio Cortella diz que a ética está ligado naquilo que quero, mas não devo. Tem coisas que devo, mas não posso. Tem coisa que posso, mas não quero. Eu vou fazer aquilo que de fato vai me deixar bem dentro de uma normativa que minha consciência está habilitada, formada para fazer. Dentro da moral, precisamos conhecer o que é a moral, imoral e amoral. A moral é alguém incapaz. Chamamos de está além da moral. Ele é amoral, é altamente incapaz. Doentes mentais, crianças menores, que não podem responder por seus atos. E aqui nós não temos ninguém amoral. E imoral é aquilo que é ilícito, aquilo que não é aceito por uma sociedade. Que a sociedade não aceita em hipótese alguma, de maneira nenhuma. E a moral é a prática daquilo, do conjunto de ética, do conjunto de normas que chamamos de ética. E a lição, ela nos traz 3 tópicos muito importantes, que é partir do princípio do que é a ética cristã. A palavra ética já falamos, e a ética cristã, ela tem a sua base na palavra de Deus. Mas podemos ir até um pouquinho mais ainda, podemos ir um pouquinho mais além na questão da ética cristã, cuja base ela é antes da palavra escrita. É o próprio Deus a base da ética cristã. O próprio Deus. Quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, ele impregna no ser humano a chamada imago Dei, imagem divina. O senso comum, quando fala imagem e semelhança de Deus, associa o antropomorfismo divino, como se Deus tem mão, braço, pés. Mas não é esses elementos, imagem e semelhança, está ligado a essa questão moral que o ser humano é. O ser humano é um ser moral, diferente dos animais. Animais agem por instinto. O ser humano é um ser moral, é um ser que tem condições de pensar, de arquitetar, de mudar de ideias, de planejar. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E dentro desse contexto, a ética cristã tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. A lição fala que o fundamento são as Escrituras, obviamente, sim. Eu estou apenas acrescentando que ela vem do próprio Deus. Antes de existir as Escrituras, já tinha Deus. E Deus é atemporal. Diferente do panteão greco-romano, Deus não é apenas imortal, Deus é eterno. No panteão greco-romano houve um momento que os deuses surgiram. E o nosso Deus, ele é eterno. Não tem início nem fim. Está muito acima de todos os deuses que foram criados pelos homens. Então, nosso fundamento vai além, antes de existir a Bíblia escrita, no próprio Deus. E é por isso que Paulo fala que os gentios, não tendo a lei escrita, pela sua própria consciência, faziam aquilo que era moral, aquilo que era certo. E todas as culturas do mundo tiveram traços da revelação de Deus, em maior ou menor grau, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é ético. Continuando, princípios da ética cristã no primeiro tópico, o quarto subponto. O Deus Trino é santo e imutável, se revelou nas Sagradas Escrituras. Os princípios ético-cristãos que derivam das Escrituras também são imutáveis e são eternos. Veja bem, princípios éticos não mudam. A sociedade muda, ela pode ter éticas que vai se modificando com o tempo, comportamentos que vão se moldando com o tempo, e alguns até considerados imorais, mas o princípio da palavra de Deus não. E alguém me perguntou há pouco tempo, mas como que já mudou um monte de coisa na Assembleia de Deus, por exemplo? A primeira coisa, a palavra de Deus, ela está acima de qualquer instituição religiosa. Nós temos o hábito de achar que obra de Deus é só instituição, Assembleia de Deus. Coitado do mundo, se assim fosse. O que seria do mundo? A obra de Deus é muito mais acima.
Terceiro, muitas coisas que consideramos valores éticos, princípios, com o próprio tempo caiu em desuso, porque não tinha fundamentação na palavra que é imutável. Vou repetir. Muitas coisas que tínhamos como ética, como ligado aos bons princípios, ela caiu-se em desuso e por isso não pratica-se mais. Isso não quer dizer que estamos mudando os valores cristãos. É que tais coisas não tinham fundamento na Bíblia, por isso caem em desuso com o próprio tempo. Vai para o desuso, não tem mais. Vou dar um exemplo. Vou pegar dos exemplos mais simples, deixa os polêmicos de lado. Andar de bicicleta. Mulher andar de bicicleta. Caiu? Deixou de ser pecado? Não, nunca foi pecado. Tá? Falaram que era pecado, mas não era. Por isso cai em desuso com o tempo. Né? E assim vai ser com um monte de outras coisas. Agora, aquilo que está fundamentado na palavra de Deus, isso não cai em desuso nunca. Se infringirmos isso, estamos pecando. Que não vai cair em desuso em qualquer geração, em qualquer cultura, em qualquer contexto, será aplicado esses princípios, porque são eternos e imutáveis. São totalmente imutáveis. Há quem critica muito o Evangelho, chamando de ultrapassada as epístolas, por exemplo. Tiago fala, é um dos assuntos mais para frente, para que o servo seja obediente ao seu senhor. Naquele tempo não havia uma relação empregado e patrão como existe hoje. O que muda então ali? Vão mudar a nomenclatura. A nomenclatura será mudada. Funcionários, empregados, colaboradores, qual o termo que seja usado, sejam submissos e obedientes aos seus patrões. O princípio ali é o quê? De maneira nenhuma ninguém está apoiando a escravidão naqueles dias, mas a relação das pessoas de submissão e obediência a quem é seu superior. Isso continua valendo nos dias de hoje. Da mesma forma que os patrões têm que ser éticos em sua relação com os funcionários. Principalmente são patrões cristãos. Principalmente. São patrões que prezam pelo princípio da ética cristã. Ele anda direito com seus funcionários. Há pouco tempo tive a denúncia de uma igreja nossa, cujo pastor instruía a zeladora a falar que não era funcionária. Pode isso? Isso é concebível? De maneira nenhuma, irmãos. De maneira nenhuma. Totalmente inconcebível. Assim como é inconcebível, prática do dia a dia que temos como normal. Um moço lá em Tangará da Serra, ele chegou um dia em um curso que eu estava ministrando e perguntou assim para mim, pastor, ele me chamava de pastor, perguntou para mim, eu fiz um acerto com o meu patrão e estou trabalhando e recebendo seguro-desemprego, está correto? Perguntei para vários pastores, ninguém me disse nada, disse que não tem problema. Olha como nós estamos tão comprometidos com a corrupção e não percebemos. Antes de eu responder, tinha um novo convertido batista. Ainda usava cordão, nós temos ojeriza, essas coisas, né? E ele respondeu, é errado. Não deixou nem eu responder. Eu aceitei Jesus, eu tenho uma fábrica de confecções e eu vendia sem nota. Já falei para todos os meus clientes, até final do ano eu quero regularizar minha situação, não irei mais vender sem nota. Vou perder muito, estou ciente disso, mas minha consciência vai estar tranquila com Deus. Eu fiquei boquiaberto de ver a posição desse rapaz. Tomei a palavra e falei, olha, errado fazemos no nosso dia a dia, mas é errado. Agora, você tentar devolver esse dinheiro pode arranjar um problema maior ainda. Pede perdão para Deus e não faça mais. Daí, mais ou menos 15 dias, esse moço morreu.
Assim, queria ter a vida dele arrumadinha, que queria ir para o céu, um rapaz novo. Não demorou 15 dias, ele faleceu. E nós estamos vivendo com isso, irmão, como se fosse normal. Normal. Você está vendo porque o culto de ensino ele é bom? Quando você está aí pregando, né? É glória a Deus para cá, sua mente está, viajando longe. Mas quando você está ouvindo, você está indo para a palavra. Se Jesus pregasse, igual esses pregadores pregam aí, meu irmão, o que seria desses apóstolos, hein? Jesus pregava ensinando, irmãos. A verdadeira pregação, a homilia dos tempos bíblicos é ensino. É ensino da palavra. Essa é a verdadeira pregação. Gritar, houve um tempo que eu gritava. Você pegar DVD, CD meus antigos aí, você vê eu gritando tanto que eu tenho até vergonha de ouvir hoje. Tá? Dá vergonha de ouvir, algumas coisas eu tenho vergonha. Nem parece, eu que fazia isso? Pois é. Isso não invalida a unção do Espírito Santo não, tá, irmãos? A unção do Espírito Santo não está no grito não, viu? Essa histeria coletiva não é unção de Deus não, tá? Ok? Mas voltamos ao foco. Estão entendendo como nós falhamos nas pequenas coisas? Alguém já foi disciplinado por isso? Foi? Alguém aqui me aponta o dedo para mim, eu quero ver. Não foi, né? Deveria. É tanta coisa, irmãos, que me pesa, me entristece. Não sou perfeito não, tá? Alguém pensa isso, eu sou cheio de defeito, e muito. Cada dia eu peço misericórdia para Deus pelos meus defeitos e meus erros. Pode falar, pastor Ananias. Pregar. Errado. Por que é que nós convidamos? Nós não, eu nunca convidei. Por que é que convidam? Não, eu só vou por tantos mil. Errado, pastor Ananias. E quem alimenta isso são os pastores que estão à frente de igreja. E vou dizer mais para o senhor, e alguns se beneficiam com isso, porque dá uma comissão para alguns também. Tá? Existem alguns que já têm um acordo, você vai arrecadar tantos por cento é meu. É nóis, pois é. Agora, é errado dar oferta ao pregador? Não. Errado é colocar preço. É antiético colocar preço. Eu até entendo os que vivem de itinerância, porque eu já fiz muito isso, conheci o pastor Pires numa dessas minhas itinerâncias em Campo Grande. Existem muitos pastores também desonestos. Convida a pessoa e às vezes mal dá o combustível para ele voltar ou a passagem. Existe também pastor desonesto. Muitos desonestos. Mas é errado cobrar. Nunca coloque preço. O evangelho não tem preço. A partir do momento que eu coloco um valor, eu estou barateando o evangelho. Mercantilizando o evangelho. Pecado de simonia. Alguém foi excluído por causa do pecado de simonia? Não foi até hoje, né? Sim? Pega o microfone para sair. O pastor, nessa questão aí de cobrar, é uma pergunta, não saindo do foco. Perde galardão ou é uma salvação duvidosa na questão de cobrar? Dura coisa me perguntaste. Eu não sei te falar sobre a questão de galardão. Se nós partir do pressuposto que tal pessoa está salva, com certeza já recebeu seu galardão aqui, tá? Agora, não sou contra dar oferta, sou contra estabelecer valores. Amém. Sabia que a Igreja Batista Nacional, eles entraram em acordo que não vão mais chamar cantores e pregadores que colocam preço para pregar? Gente, eles nasceram ontem. Nós somos os pioneiros do movimento pentecostal. Temos que aprender com eles em vez deles com a gente? Sim. Quanto alguém que cobra, o perigo da salvação é muito grande, porque a palavra diz, recebesse de graça e de graça dai. Se a igreja ajuda numa oferta, na passagem, é outra coisa, mas cobrar está entre ele e Deus, se ele não arrepender, porque é muito perigoso cobrar. Recebesse de graça e de graça dai, não se pode cobrar. Mais um segundo. Eu moro ainda aqui, na igreja pobre, construída pelo pastor Cristiano, nem piso tinha. Um cidadão daqui foi convidado para pregar lá. Ele chegava no sábado, já na hora de dar a palavra. Ele nem orava. 2 vezes, sábado e domingo. Cobrou R$3.000.
o pastor ficou pálido, sem saber o que fazer. Não tinha como pagar R$3.000. E tomou o dinheiro emprestado, ele deixou por 2.500. Como está a vida? Né? Como está a vida desse pastor hoje? Como está a vida desse pastor hoje? Não vou falar o nome, mas não está bem a vida dele. Amém? Amém. Deus lhe abençoe. Cobrar se enquadra no pecado de simonia, usar os dons que Deus te deu para ter ganhos pessoais. Há muitas pessoas que Deus até usa em cura, começa a usar, né? Começa bem, depois não termina bem. Começa a crescer o olho no aspecto financeiro. Eu já tive infelicidade, pastor Anania, de sair de Tangará da Serra, colocar um carrinho velho emprestado na estrada, que nem o meu estava andando, chegar em igreja aqui em Cuiabá para poder ministrar, e o camarada ter capacidade de dar R$50 para você voltar. Esses tais eu nunca mais atendi, obviamente, né? Então existe desonestidade por alguns, existe também. R$50, eu não vou e volto para Tangará. Como é que eu vou e volto para Tangará com R$50? Agora, cobrar, eu concordo com o senhor errado. E quem paga e fica alimentando isso são os pastores. Me desculpe dizer. Os pastores de igreja que alimentam esse comércio. Camboriú, as pessoas chegam a pagar para pregar lá, porque depois é retorno garantido, é um investimento. Então a coisa é séria, irmãos, é muito sério. Tudo foge da ética cristã. Tudo foge do princípio da ética cristã. Está totalmente fora da ética que o Senhor espera de seus filhos, espera de sua igreja, de nós cristãos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos obreiros na igreja. Partindo do pressuposto que esses obreiros receberam imposição de mãos, partindo do pressuposto que foram separados por orientação divina, esses obreiros precisam buscar de Deus para poder pregar em suas igrejas. Eu lamento ver o que eu vejo. A desprestigiação que há dos obreiros nossos. Eu lamento muito ver isso. Se eles não servem para dar uma palavra no domingo, não separe então. Ah, por que você não fala lá? Não me dá a oportunidade que eu falo. Qualquer lugar. Não tem ninguém, irmão, melhor do que ninguém. Somos todos homens. Todos homens. Eu tenho que preparar você para ensinar. Hoje eu tenho uma equipe de pessoas que são professores. Eu viajo para o interior para dar curso. Nem sempre eu dou mais curso, não. Deixo eles ministrarem. Tem muita gente que foram alunos meus, que são professores hoje, estão indo muito bem. Tenho orgulho deles. Tanto aqui nas assembleias quanto fora das assembleias. Então vamos orar a Deus para que haja um retorno à valorização dos nossos obreiros. Né? Infelizmente, fundamento da ética cristã. Falamos que o fundamento é o próprio Deus, mas está fundamentado na palavra de Deus, no decálogo, nos profetas, nos evangelhos, no sermão do monte, nas epístolas paulinas e epístolas gerais. No decálogo, nos 10 mandamentos, ali está o princípio da ética judaico, que mais tarde torna-se judaico cristão. Ali estão os princípios. Os 4 primeiros tratam da relação do homem para com seu Criador. Os 4 primeiros mandamentos. Também temos orientação contra a idolatria, o uso vão do nome de Deus. E os 6 últimos mandamentos referem-se à relação do homem com o seu próximo. Quando você pega também lá em Gálatas 5:22 sobre o fruto do Espírito, o fruto, não são os frutos, o fruto do Espírito, você vai ver divisões, 9 virtudes são apresentadas ali. Você vai ver que o fruto está em relação a Deus, em relação ao próximo e em relação a você. É interessante como a Bíblia ela procura atender todas as dimensões do ser humano, tanto física e espiritual. Nos profetas, a mensagem dos profetas do Antigo Testamento também tem mensagem ética, que mais tarde os seguidores de Jesus também passaram a observar e nós temos que observar. Se você vê, por exemplo, o profeta Amós, praticamente inicia o profetismo em Israel, falando sobre uma questão interessante, que é a justiça social. Você sabe o que é justiça social? Vamos falar disso mais no finalzinho, mais na frente. Num fechamento. Nos evangelhos, a mensagem registrada pelos evangelistas contém apelo ao arrependimento, renúncia ao pecado e oferta de perdão.
É o tripé do Evangelho: criação, queda e reconciliação. Fomos criados, caímos, agora está em reconciliação. Então, dentro do Evangelho, principalmente, especificamente, no Sermão do Monte, ali está o princípio da ética do reino de Deus. Não é reino do homem, não é reino institucional, reino de Deus. Buscai o que primeiro? Reino de Deus. E depois as demais coisas são acrescentadas. Mas o reino de Deus vem em primeiro lugar. A importância de buscar o reino de Deus no Sermão do Monte. Ali tem questões ligadas sobre a ira, sobre o adultério, divórcio, juramento, vingança e sobre a necessidade do amor. Está lá em Mateus capítulo 5. Também em Mateus capítulo 7. O Sermão do Monte é para nós cristãos o que é os 10 mandamentos para os judeus. Está na mesma correlação aqui, a significância do Sermão do Monte, a importância, a ética do Sermão do Monte para nós. Ali, se nós vivemos aqui dali, vamos viver uma vida ética. Se nós conseguirmos viver aquilo dali, não precisa de muita coisa, não. Leia o Sermão do Monte. O que Jesus ensina após as bem-aventuranças, o que Ele vai transmitindo para nós. Ali tem todo um conjunto, um princípio ético de vida cristã que nós precisamos ter. Tem pessoas que ficam procurando mensagens impactantes. Irmão, pregue a Bíblia, deixe ela ter seu impacto natural. Para de procurar mensagem que vai... palavra de efeito. Que vai dar aquele impacto. Opa, isso vai dar certo, hein? A pessoa até ensaia em casa. Prega o Sermão do Monte, prega a palavra. Vida cristã. John Wesley impactou tanto que até leis da Inglaterra foram mudadas. Pregação simples, cristocêntrica. Olha as mensagens de Billy Graham. Mensagem falando de Jesus, de salvação. Primeira vez que eu vi Billy Graham, pensei, mas isso aqui que é o Billy Graham? Porque a gente é acostumado com estrelismo no meio pentecostal. Não tinha. Embora seja do celular, notebook, internet sejam excelentes ferramentas, mas ela não pode ser a fonte. Sim. Não é, o fundamento não são esses recursos, o fundamento é a palavra, são recursos que você pode usar. John Wesley mesmo, ele escreveu, a maioria dos seus sermões, ele escreveu montado em um cavalo, andando, quando ele ia de uma cidade para outra a cavalo, estava escrevendo os seus sermões, por isso você tem os sermões aí hoje publicados. Coisas que eles oravam, pediam a Deus para dar mensagem, para falar, para impactar as pessoas. Impactar no sentido de arrependimento, no sentido de perdão, de buscar a Deus. Não impactar para dar uma explosão de barulhos. Isso aí não muda nada, irmãos. Não muda nada. Eu vejo pessoas no domingo desse jeito, na segunda do mesmo jeito. Cansei de ver pessoas dizendo que foram curadas no domingo, na segunda na farmácia, comprando o mesmo remédio. Tá? Mentira, enganação. Enganação, a verdade é essa. Se você quiser compilar um livro sobre isso, tem um monte de coisa para você compilando e anotando para você ver. É lamentável que essas coisas persistam em nosso meio. É lamentável que tais coisas continuem em nosso meio. Também nas epístolas gerais, nas epístolas paulinas, você vê falar de justiça social, principalmente em Tiago. Fala muito de justiça social. Nós criamos uma cultura que a igreja, ela fica dentro de uma redoma, não se envolve com o mundo. A igreja cresceu no regime militar e adquiriu certas posturas centralizadoras, ditatoriais, alguns comportamentos assim, que não servem mais para o dia de hoje. Não serve mais. Hoje não serve mais. Hoje as coisas estão mudadas e nós precisamos, não é mudar a essência do Evangelho de maneira nenhuma, é mudar alguma prática. É necessário. Por exemplo, como eu posso falar contra a injustiça social na minha cidade se eu não promovo a justiça na minha igreja? Como eu vou falar? Há justiça social na minha igreja? Eu preciso estar atento a isso. Ok? Terceiro ponto.
Eu quero chamar a atenção aqui também de um detalhe do Claudionor de Andrade. Ele diz que nós não devemos menosprezar também a tradição. O que não podemos fazer é colocar a tradição no mesmo nível das Escrituras, ou acima delas, como fizeram os fariseus. A tradição é importante, aquilo que nós aprendemos, as boas coisas, bons valores que precisam ainda continuar, isso tem que ser valorizado. A Didaquê, por exemplo, que é o Ensinamento dos 12, é um livrinho chamado Ensinamento dos 12, Didaquê continuou muito tempo servindo de base para a igreja primitiva, para a igreja pós-apostólica. Serviu para eles, então nós não podemos menosprezar. Vamos jogar. Não, de maneira nenhuma estou falando jogar tudo fora, claro que não. Só que nós precisamos ter uma mensagem de valores éticos e morais no contexto em que nós estamos vivendo. Terceiro ponto, chamados a viver eticamente. Não cobiceis as coisas más. Paulo adverte a igreja de Corinto a não incorrer no pecado da cobiça. No deserto, os israelitas cobiçaram e foi proibido, por isso, cobiçaram o que era proibido, não entraram na terra. Então, não cobiceis coisas más. A cobiça é um problema, irmãos. E a cobiça é uma doença que corrói, leva à frustração, leva também até à depressão, a cobiça. É coisa séria. E quantas pessoas se cobiçam? Cobiçam materialmente falando. Deixa eu só falar para vocês. Ser rico, irmão, é coisa boa. Não é ruim, não. Ter dinheiro é bom. Eu nunca tive, não, mas imagino que seja bom. Nunca fui rico, mas imagino que sim. O problema é o amor ao dinheiro. E a cobiça desenfreada para possuí-lo. Onde as pessoas fazem um monte de coisas erradas. Vamos para a ética aqui. Não tem jeito de não falar. Eu sou pastor de uma igreja. Mas eu tenho vontade de crescer financeiramente. Ou eu sou um obreiro. Tenho algumas coisas sob meus domínios. Quero crescer financeiramente. E começa a cobiçar. Vai me levar a fazer coisas erradas. Quantas pessoas construíram os seus impérios que ele tem hoje às custas de membro da igreja? Coloca o membro da igreja para trabalhar para coisas pessoais suas. Se um prefeito fizer isso, está certo ou errado? E por que o pastor está certo? Né? Só um pouquinho, irmão. Segura aí, dá um microfone para o irmão que vai falar daqui a pouquinho lá. Então é preciso atentarmos para isso, irmãos. Quantas pessoas, nós obreiros, estamos escandalizando o evangelho? É o irmão lá atrás, já pegou já. Quantos de nós estamos escandalizando o evangelho por causa de nossas posturas? Tratamos e não pagamos, estou falando de obreiros, nós obreiros. Tratamos e não pagamos, falamos, não cumprimos, devemos, cortamos volta. Fazemos isso. Volta e meia, você é surpreendido com alguém que sumiu com dinheiro de alguma coisa. É triste, irmãos, é triste isso aí. Um jovem obreiro, um tempo desse lá, sumiu com dinheiro da formatura dos alunos. Apareceu, foi embora. Ninguém mais teve notícia dele. Teve notícia mais longe, o dinheiro nunca mais viu. Isso acontece. Isso escandaliza o evangelho. Eu vou deixar falar, só me deixa eu segurar, fechar aqui, que aí só falo e já vou passar o microfone adiante, para encerrar. Não vos tornei idólatras. Irmãos, preste atenção nisso. Idolatria não é só adorar a imagem, não. Sabia que tem muito católico que não adora santo nenhum? Eu fico vendo toda a época de Páscoa, desde o tempo que eu era menino, é a mesma ladainha. É pecado? Não é pecado? É pecado? Não é pecado? É pecado? Não é pecado? Irmão, preocupa com coisas que vão edificar, pelo amor de Deus. Parece que não crescemos na fé, continuamos menino na fé. Se você não quer o peixe que você ganhou lá, dá para mim que eu quero. Esse ano nem comprei bacalhau, não tive dinheiro para comprar. Mas se eu tivesse, eu comprava. E não é só na sexta-feira, não. Qualquer época que eu puder, eu compro. Fica uma preocupação com coisa desnecessária. Hoje nós temos irmãs na igreja que sobrevivem fazendo chocolate, ovo de chocolate. Não é idolatria, não. Não há idolatria nisso. Isso é comércio. Dia de pai e mãe é idolatria? É comércio. É o dia que mais vende, o comércio vende, dia de mãe, dia de pai não vende tanto, né? Não sei porquê, os filhos não gostam tanto dos pais, mas das mães.
Dia da Mãe é como o segundo Natal. Então nós ficamos presos em coisinhas insignificantes o tempo inteiro, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Praticamente eu virei adolescente na Assembleia de Deus, quase nasci na Assembleia de Deus. E sempre as mesmas ladainhas. Quando me chamam para falar alguma coisa de Páscoa, vou falar de Jesus. Esquece esse negócio de chocolate, se é em barra, se é em ovo, se é quadrado, se é redondo. Esquece isso, gente. Vamos nos preocupar com coisa séria. Você quer ver o que é idolatria? Na igreja e ninguém presta atenção? Idolatria é líder religioso. Nós temos uma igreja idólatra, líder religioso, ao ponto de se fabricar profecia mentirosa, revelação mentirosa. Eu, Valdeci, carne, vou morrer. Todo homem vai morrer. Essas profecias de que não vai morrer, de que alguém está levantando, isso é mentira, gente. Pare de idolatrar homens. Respeite, reverencie, mas não idolatre a homem. Sujeito às mesmas falhas como qualquer um outro. Sujeito a errar em suas decisões. Sujeito a escolher segundo os olhos. A tomar decisões erradas é homem, é ser humano. E nós criamos essa cultura idólatra em nosso meio. Assim como há idolatria ao Estado também, que é um assunto para cristão e a política. É um outro assunto da ética importante para a igreja aprender. Nós temos que deixar de ser meninos e crescermos espiritualmente. Eu fico indignado de ver a meninice que nós continuamos nela e ficamos apontando o dedo para os outros. Idólatra é você. Não existe infalibilidade ministerial. A infalibilidade papal já foi combatida na Reforma Protestante. Não tem infalibilidade. Eu sou homem sujeito a falhas. Eu vou errar, não importa o cargo que eu esteja. Eu irei errar, irei tomar decisão errada. Irei agir em alguns momentos contra com as minhas emoções e tomarei decisões erradas. Cristãos desprovidos da ética das Escrituras adoram dinheiro, adoram bens materiais e adoram outras coisas mais. Idolatria a cantores. Que na festa não vê a fulana cantar, não tem fogo. Né? Se não vê o fulano pregar, não tem batismo com o Espírito Santo, é ele que batiza ou é Jesus que batiza? É ele que batiza? Eu venho de uma igreja, irmãos, da Assembleia de Deus, em que o pastor da minha igreja, que mal sabia ler, o obreiro da minha igreja, orava a mão e curava enfermos. Os enfermos eram curados, impunha a mão, orava, impunha as mãos, e enfermos eram curados. Eu aprendi a ler escola dominical com eles lá, às vezes eu não conseguia nem ler direito, eu estava com eles de manhã. Homem de Deus. Simples. Quem opera é Jesus, não é homem não. Quem opera é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que batiza com o Espírito Santo, é Ele que renova, é Ele que transforma. Se Ele quiser batizar essa manhã, Ele batiza. Se aqui tiver pessoas para aceitar Jesus, aceita. Se tiver pessoas que precisam se converter, reconciliar, fazer um concerto com Deus, aqui é momento, é culto, é um culto de ensino da palavra. Vamos parar com esse estrelismo e valorizar o que é nosso. O que está com você todo dia. Quando você está doente na sua casa, quem você chama para orar? É o pastor Bambambam que você quer que prega na sua festa? Ou você chama o obreiro da sua igreja? Quando você está com problema em casa, quem você chama para orar? É o obreiro da sua igreja. Não é os de fora. É o seu que você chama, que está ali com você todo dia, que você conhece a vida dele, né? Sabe dos problemas dele, o outro você não sabe dos problemas, está longe. Então vamos crescer, precisamos crescer na graça, no conhecimento e deixarmos de ser meninos. O irmão Jacques faz uma palavra, eu falarei a conclusão e estarei passando ao superintendente. O senhor falou a respeito da cobiça. É um assunto muito perigoso. O senhor falou, tudo quanto fizer prosperará. A prosperidade vem de Deus quando se trabalha dignamente, com dignidade. Eu chamei a atenção de um evangelista aqui da sede. Ele não está vindo mais aos cultos, nem nas reuniões, trabalhando dia e noite. E está com a vida enrolada. E é cobiça. Não está vindo mais na igreja aqui, é evangelista. Trabalha dia e noite e está com a vida enrolada. É cobiça. Muito agradecido. É o que o Tiago fala, trabalhar e nada tens, né? Irmãos,
Que Deus abençoe a cada um de vocês, de nós, que aqui estamos. Conclusão diz assim: a Bíblia é o fundamento para o viver ético-moral dos cristãos. É a única regra infalível de fé e de conduta para a igreja. Portanto, em tempo de ataques ideológicos contra a cultura judaico-cristã, a igreja não deve furtar-se de ser o sal da terra e a luz do mundo no século XXI. Mas se nosso sal, se nossa luz não funcionar, irmãos, vamos ser pisados. É o que está acontecendo. Há muitas instituições que estão em descrédito. Hoje de manhã, ontem, não sei, não me lembro direito, se foi ontem, se foi hoje, um vídeo desse que vem não sei o termo técnico lá, eu abro o Facebook, está lá aqueles vídeos da página de alguém, um camarada extorquindo dinheiro na cara limpa, assim. E nós sempre olhamos, é lá, não é lá não, irmãos. E esse vídeo é lá, mas isso acontece também no nosso meio. O cara contando mentiras das mais esfarrapadas possível, induzindo e levando pessoas cada vez, cobiça desenfreada, que é o dinheiro daquele indivíduo. E tem crente na nossa igreja também, tem obreiros na nossa igreja que às vezes fazem essas armadilhas com as igrejas para tomar dinheiro das igrejas. Quer falar, pastor Salles? Dá o microfone, pastor Salles. Pastor Salles falando, pode pegar o microfone aqui, o superintendente. Agradeço a oportunidade, tá? Pode falar, pastor Salles. Não vou descer. Vou descrever um cenário que ninguém nesta manhã pode contestar com relação à ética da igreja. A pergunta é: como sobreviver a tudo isso? Porque me parece também que a conivência não deixa de ser um princípio antiético. Como é que nós sobrevivemos a tudo isso? Pastor Salles, a sua pergunta ela é pertinente e no ponto. Como vamos sobreviver a todos esses problemas? A voltar a ter uma vida ética nos princípios da palavra. Primeiro passo, irmãos, penso eu, falar como Paulo, falo eu, não o Senhor, falo eu, o que eu penso. Eu penso que nós devemos sentar, os obreiros, reunir-se para ver como está sendo, ser transparente, como está sendo, como está a nossa igreja, o que estamos fazendo, e comparar à luz das Escrituras, ter humildade para às vezes descer, corrigir aquilo que ensina errado. Precisamos, para começar, ter reuniões mais produtivas, né? Reuniões de obreiro, de fato, para discutir assuntos bíblicos, não únicas, sem fundamento, como a gente vê. E ensinar os crentes a palavra de Deus. Quem ocupa posição de autoridade, eu tenho certeza que já sofreu muito por deslizes antiéticos por parte de pessoas que estão, às vezes, até na frente de igreja. Né? É um jeitinho para tirar o carro que está preso por falta de documento em dias. É um jeitinho para aquilo outro, e assim vai indo. É certo isso? Não, irmãos. Eu estava uma vez com o pessoal no carro, íamos para pregar em um lugar, e o guarda parou o carro, e a pessoa que estava comigo, começou a orar e espiritualizar. Esse guarda está endemoniado, quer atrapalhar a obra de Deus. O diabo quer usar ele para atrapalhar a obra. Estava sem documento o carro. E o outro pegou o telefone, vou ligar para o Coronel Salles. Eu estava nesse dia, vou ligar para o Coronel Salles. Irmão, eu fico envergonhado com essas posturas antiéticas. Como eu posso? Agora, cobrar da igreja é fácil, mas cobrar de mim, de nós, obreiros. Então precisaria, pastor Sara, até ter uma classe de obreiros separado para estudarmos mais. Precisaríamos ter obreiro na escola dominical. Obreiro frequentando, participando de ensinos voltado para uma postura ministerial ética. Tem tantas coisas mais que daria para ser abordado. Não existe solução mágica, existe a gente rever o que estamos fazendo, atentarmos para a palavra de Deus. Esse é o princípio. Já vem aqui, irmão superintendente, dá o microfone ao pastor Valmir Farinelli, ele fala, o microfone está aqui já terminei. Alguém leva o microfone ao pastor Valmir Farinelli. Pastor Salles, é isso que eu tenho a dizer, tá? Obrigado pela sua participação. Ok.
Ontem, um rapaz, que creio ser muito sincero, me fez muitas perguntas sobre missões. E no final ele me perguntou assim: Pastor Valmir, se Martim Lutero vivesse no nosso meio, o que ele faria? Eu respondi: reformaria de novo. A dificuldade hoje é que hoje não é uma só mais, né? São centenas de milhares, né? Essa é a maior dificuldade, mas muito bem colocado. Dentro da pergunta que o pastor Salles fez ainda, deixa eu acrescentar mais uma coisa aqui. Vocês acham que é ético? Eu chego no... Quem tem comércio aqui? Quem vende carro aqui? Quem vende carro? Loja de carro só tem? Eu vou na sua loja, eu financio um carro com o senhor. Eu sou... Certo. Então eu financio o carro com o senhor. Eu estou ciente que vou pagar 36, 40 parcelas do valor X. Mas aproveitando das brechas da lei, daqui mais 30 dias, 60, o prazo estabelecido, eu vou lá e entro com um recurso para baixar as parcelas. Isso é ético? Isso é feito por grande parte dos nossos obreiros e é estimulado a fazer. Isso é ético? Não é ético, de maneira nenhuma. Você sabia, comprou porque quis. O senhor quer falar? Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Nós cobramos dos políticos, dos grandes, mas dentro da igreja também. Muitos pastores chegaram no meu estabelecimento querendo financiar, que o pastor geralmente não tem olerite, não tem comprovação. Muitos chegaram à loja querendo sair de lá com o carro. Eu falava: pastor, eu não faço esse tipo de adultério. Eu não faço adulteração em cadastro. Está aqui o Zan também, que vende carro. O Zan sabe disso, que muitos aparecem, né, Zan? Não tem ali condições de comprovar renda. Mas ele quer sair, às vezes, com um carro financiado. Então, se nós cobramos dos políticos, por que muitas vezes também na igreja, eu queria até, às vezes, na época, desistir, porque eu via coisas que, ele é um líder espiritual. Ele teria que dar exemplo para mim, que era um novo convertido. Mas ele queria sair com um carro dali, financiado, com um cadastro adulterado. Eu não faço... E nunca fiz e não faço para quem quer que seja, nem para o pastor maior desta igreja. Eu não faço. Eu sempre fui um homem íntegro, correto com os meus negócios. Então eu fiquei ali indignado, às vezes com coisas de líderes chegar e querer sair com carros financiado com documentação adulterada. Então, se quer que a igreja funcione de uma cor diferenciada, os líderes têm que ser diferenciados. Eu agradeço a oportunidade. Sobre esse assunto aí, irmãos, há muita coisa, ficaríamos aqui mais uma hora pontuando fatos desse assunto, muito assunto, de venda de propriedade de igreja para beneficiar indivíduo pessoal, indivíduos que ganham um carro dizendo que é dele, daí alguns meses ele vende para a igreja, pega o dinheiro e continua usufruindo do bem. Quer falar de político, irmãos? Põe a casa em ordem. Irmão Jair. Irmão Valdeci, eu só rapidinho, o irmão Pires, ele quer falar. Irmão Pires quer falar. Esse trimestre vai ser bastante polêmico. E a polêmica é muito boa, sabe? Porque quando a gente discute, a gente está procurando um rumo. Mas acontece, e eu glorifico a Deus pela sua vida, tá? Porque precisa ter coragem de falar exatamente as coisas como elas são, e não falar de forma para preservar-se, né? Para preservar-se ou para agradar a terceiros, tá? Que Deus continue abençoando o senhor, e eu espero que todos aqueles que usarem da palavra falem de acordo com a Bíblia é, sabe? Incomoda, mas devemos ter a coragem de falar as coisas como elas são. Amém.
Bom, Valdeci, um dos grandes problemas do conglomerado humano é quando existe o líder e vem o culto à personalidade. Isso vem muitos anos antes da igreja. A igreja tem usado isso aí. Quando existe isso, isso não é na base fundamental da pirâmide, mas na haspe, lá em cima. Sabe o que ocorre? Nenhuma instituição aguenta ficar unida 100 anos, mesmo que evangélica, pelo fato histórico que eu tenho procurado. E outra coisa, quando há esta parte do líder receber uma atenção desproporcional ao seu cargo, há divisões. Muitos falam, saíram de nós porque eram de nós. Então, saíram de nós porque nós erramos. A exemplo está aí, né? Temos a nova Nós aliança, temos agora mais uma convenção nacional. 3 convenções da Assembleia de Deus a nível nacional. E não aprendemos com nossos erros. Não aprendemos. Nós continuamos errando, tocando o samba de uma noite, de uma nota só. Então, isso ocorre. Outra coisa que eu gostaria de falar ao senhor não é obrigado a saber porque não é advogado, mas diz o estatuto da advocacia que o advogado não pode deixar de ser advogado em tempo algum. Não é mais possível revisar um contrato firmado de financiamento. É muito difícil por um artigo que inseriram no CPC. É muito difícil. Quem fizer besteira é igual ao casamento. É como diz o mineiro, o fumo não presta, mas você vai ter que morrer pitando até gastar. Então, veja, o culto à personalidade é um perigo. E até dentro da sua casa. Eu tenho filhos. Sou advogado e ele ora muito por mim. Eu falo, ó, sai da minha sombra. A sombra das grandes árvores só nasce grama. Seja árvore. Amém. Irmãos, Deus abençoe, ore por mim. Eu tenho por princípio ensinar a palavra e eu fui assim a vida inteira. Sofro, sim. Sofro, perco privilégio, perco sim, mas esse é o meu princípio que eu tenho com Deus, até enquanto Ele permitir. Eu não vou pregar para agradar, para satisfazer, respeito a todos os meus obreiros, meus superiores, mas o respeito a eles não está acima de meu dever para com a palavra de Deus. Deus abençoe. Amém. Quantos podem dar glória a Deus? Eu peço para os irmãos aguardar apenas alguns instantes. A irmã Sônia, com a oportunidade. Vamos prestigiar as nossas crianças. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãos, um pouquinho mais de paciência. Nós estamos aqui para falar um pouquinho do nosso projeto, da nossa classe Amigos de Jesus, da idade entre 7 e 8 anos. Nós, nesse primeiro trimestre, nós trabalhamos com o projeto Conhecendo Deus com o Papai, onde nós pedimos ao pai que fosse ali na sala, que em casa, durante a semana, estudasse a revista com o seu filho e fosse ali nos trazer uma palavra do que estudou, do que aprendeu, né, junto com o seu filho e passasse a experiência para a gente. Por quê, irmãos? Porque a gente vê aqui, né, nas aulas aqui dentro, como agora o irmão Valdeci falando, e não, porque tem que ter postura, e tem que ser sincero, não pode adulterar, mas isso a gente também tem que passar e muito para os nossos filhos, para as nossas crianças, que vão ser as crianças que vão vender carro, vão ser os nossos pastores, vão ser os nossos militares, que vão estar aí na sociedade, e que precisam desde já aprender como se portar diante das dificuldades. Como se portar diante de uma oferta fácil, de um dinheiro fácil. Muitas das vezes a gente se preocupa em nós aprendermos, em nós sabermos, mas não nos preocupamos em passarmos corretamente para os nossos filhos. Às vezes os nossos filhos têm uma dúvida e chega para a gente e pergunta, pai, mãe, a gente na correria do dia a dia que a gente sabe que tem, a gente deixa para depois. Daqui a pouco a gente conversa, meu filho, depois eu falo, depois eu explico. Vamos parar, irmãos, vamos dar atenção, vamos participar.
A EBD é uma bênção, eu fico muito feliz, a nossa classe está sempre cheia. Mas a gente percebe também que tem domingos que tem bastante faltas. Muitas das nossas crianças às vezes falam: tia, eu queria vir, mas o meu pai ficou dormindo, minha mãe ficou dormindo. Vamos ser mais atentos aos nossos filhos, às necessidades, de trazê-los para a casa do Senhor, de estudar a revista da escola dominical em casa com eles. A gente, às vezes, tira um tempo para a gente estudar a prova, né? Porque tem que tirar uma excelente nota. Olha, quando você crescer, você tem que ir para a faculdade, você tem que ser um ótimo aluno. Mas na casa do Senhor não é diferente. Porque a gente precisa estar preparado para as dificuldades do dia a dia, que não são poucos. A gente tem visto aí um índice muito alto, irmão, de suicídio, um índice muito alto de crianças sendo abusadas sexualmente, índices altíssimos de crianças aí presas, né, nas casas de detenções, muitas das vezes porque a gente não tira um tempo para levarmos a palavra de Deus como tem que ser feito. A gente compra a revista da escola dominical, a gente compra a Bíblia, mas não abre a Bíblia para ler com nossos filhos, a gente não abre a revista para ler com os nossos filhos. Eu quero trazer a memória dos irmãos, em nome de Jesus. Comecem a estudar a revista da escola dominical com seus filhos, comecem a ler a palavra, porque é muito importante e vocês vão ter filhos preparados para as dificuldades do dia a dia, que não são poucos. Eu falo, a gente sempre fala lá em sala, eu tenho as minhas dificuldades como adulta, como mãe de família, como esposa de pastor, mas eles também têm as dificuldades deles, que não são poucas. Não, em nenhum momento, eu sempre falo para eles, a minha dificuldade em nenhum momento é maior do que a de vocês, porque cada um na sua faixa etária, irmãos, tem a sua dificuldade do dia a dia. Ajudem os seus filhos, orem com os seus filhos, estudem com os seus filhos. Para o próximo trimestre, a gente vai estar também pedindo a cooperação das mães. Então, mães, já estejam preparadas para nos ajudar, para ajudar o seu filho na obra do Senhor. Hoje a gente vai entregar essa lembrança para os pais que estiveram ali, os pais que estão presentes, porque muitos pais que também estiveram não puderam estar presentes hoje. Mas desde já a gente deixa o nosso agradecimento, que o Senhor Jesus continue abençoando, dando sabedoria do alto, irmãos, para continuar nessa obra. Porque eu sempre falo, a gente ter um filho é de certa forma tranquilo, passando o momento da gravidez, né? É tranquilo, mas educar conforme a Bíblia, educar na presença do Senhor é difícil, irmãos. Hoje em dia, por mais que a gente fale, por mais que a gente eduque, tem a mídia aí que puxa realmente para baixo, que quer mostrar outras coisas erradas para os nossos filhos, mas nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Que Deus continue abençoando. Vou passar para a tia Joseli para dar continuidade. Vamos chamar agora o papai Welson, que compareceu. É o pai da Larissa e da Letícia. Vem, Letícia, entregar para o seu pai. Vem lá. O irmão Isanil, pai do Marcos Vinícius. Aqui, Marcos Vinícius. O irmão Marlon, avô da Yasmin. O irmão Isaac Nascimento, pai da Ana Esther. Ana. Yasmin. Irmão Eziel, pai de Luiz Otávio. Irmão Jairson, pai do Joaquim. Irmão Helder, pai da Maria Elisa, está presente. Ivan, pai do Guilherme. Não veio. Ivan, Gui, leva para o seu pai. Dá um abraço. Irmão Renildo, pai da Elisa. São esses os pais que compareceram na sala
para apresentar a lição com os filhos. Nós esperamos que outros pais, infelizmente aconteceu isso, teve filho que falou, meu pai fica dormindo, ele não gosta de vir. Então, no próximo trimestre, nós vamos continuar o trabalho, esperamos que todos os pais não só tragam o filho, mas acompanhem seu filho na escola dominical. Você é muito importante na vida do filho, para estar aqui como exemplo, aprendendo também a palavra de Deus. Muito obrigada. Parabéns aos professores, parabéns aos alunos e parabéns aos pais. Professora Aurimar, por favor. Irmãos, eu peço paciência, é uma vez no trimestre. Pai Senhor, a toda a igreja, eu quero desejar uma feliz Páscoa para todos a família que estão presentes aqui. Nós vamos apresentar uma programação curtinha, mas com bastante significado sobre a Páscoa. Queremos agora convocar a turma do Cordeirinho de Jesus, que vai apresentar um acróstico e depois um louvor. Perdão dos pecados. Amor sem limites. Eu lembro. Sacrifício legítimo. Comunhão perfeita. Obediência sem limites. Amor sem igual. Amém, glória a Deus. Dando continuidade, agora vamos apresentar a sala Pingo de Ouro, Brilho Celeste e Cordeirinho de Jesus, que vai louvar Ele Vive. Tá, foi junto? Tá. Então, a turma Amigo de Jesus,
o amor de Deus. Segura aí. Ô, bebezinho, você não é assim, não. Bem bonito, bem todão na boca. E aí, você puxou meu vestido? O amor de Deus vai mais todas as riquezas. Seu amor eterno reinará. Seu amor eterno nunca morreu. O amor de Deus vai mais todas as riquezas. Seu amor eterno reinará. Seu amor eterno nunca morrerá. O amor de Deus vale mais que todas as riquezas. Seu amor eterno reinará. Seu amor eterno nunca morrerá. Entregou o seu filho para me salvar. Sei que vai voltar. Entregou o seu filho para me salvar. Sei que vai voltar. Jesus. O amor de Deus vale mais todas as riquezas. Seu amor eterno reinará. Seu amor eterno nunca morrerá. O amor de Deus vale mais que todas as riquezas. Seu amor eterno reinará. Seu amor eterno nunca morrerá. O amor de Deus vale mais que todas as riquezas. Seu amor eterno reinará. Seu amor eterno nunca morrerá. Entregou o seu filho para me salvar. Sei que vai voltar. Entregou o seu filho para me salvar. Sei que vai voltar. Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora vamos dando continuidade com a classe Vencedores de Cristo. A Páscoa é uma época de festa, mas preste atenção, pois a Páscoa tem uma mensagem para nós. O que a Páscoa nos fala hoje? A Páscoa fala do plano perfeito que o poderoso Deus projetou para proporcionar perdão ao pobre pecador. Desde o princípio, lá no paraíso do Éden, nossos primeiros pais pecaram e perderam a paz com Deus. A eles, Deus fez a promessa de enviar o primogênito, o perfeito, o príncipe da paz, para sofrer a punição no lugar do pecador e assim aplacar a ira de Deus. O Senhor se tornou propício, isto é, favorável ao pecador, e lhe concede perdão e reconciliação. Jesus é o pão da vida, o pastor supremo, o primogênito dentre os mortos, e ele nos oferece a paz com Deus. A Páscoa fala de abnegação do amado de Deus, que se deu, fala de sua alma assolada pela angústia no Getsêmane,
de sua alma apunhalada pela atroz traição do amigo, de sua alma atingida pelo amargo abandono dos seus amados alunos, dos seus discípulos, de sua alma aflita por causa das afrontas das autoridades. A Páscoa fala do sacrifício que o Santo de Deus suportou sozinho para satisfazer a justiça divina. Jesus sofreu a sentença do Sinédrio e a separação de Deus Pai. Ele foi o nosso substituto na cruz, derramando seu sangue, que nos purifica de todo o pecado. A Páscoa fala da conspiração de Judas com as autoridades religiosas contra Cristo. Fala da coroa de espinhos que lhe colocaram na cabeça e do caniço em suas mãos. Fala das chicotadas nas costas e da caminhada pela cidade santa, carregando a cruz. Fala até de como ele caiu, rumo ao Calvário, onde foi crucificado. Foi na cruz que Jesus disse: está consumado. A cruz de Cristo fala da sua compaixão. A Páscoa fala da obediência, de quem foi comparado como ovelha indo para a morte. Fala da oposição que Jesus sofreu. Fala da sua oração intensa no jardim e de como ele se deu como oferta pelo pecado. A Páscoa fala do amor de Deus a enviar seu amado Filho para assumir o nosso lugar na cruz. Fala ainda da autoridade do autor da vida sobre a morte, quando ele ressuscitou. Fala que o arrependimento é necessário. Fala que cada pessoa precisa se apropriar pela fé da salvação oferecida por Deus. Fala que eu e você precisamos aceitar o sacrifício de Jesus, o qual nos concede perdão, paz e vida nova com Deus. A Páscoa nos fala do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Páscoa nos fala da vida nova em Jesus. Aleluia! Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A Páscoa fala. Aquele que ouve com os ouvidos, entende com o coração e se converte, crendo em Jesus. É salvo do pecado e recebe uma vida nova. Você conhece essa verdadeira mensagem da Páscoa? A Páscoa nos fala do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Páscoa nos fala da vida nova em Jesus. Aleluia! Amém, glória a Deus. Dando continuidade, agora nós temos a classe Mensageiro da Fé.
A coordenação da Escola Bíblica Dominical agradece a todos os professores pelo empenho que empenharam com a turma para essa apresentação. E agradecemos também os pais pelo empenho de trazer os filhos para a Escola Dominical. Que Deus continue abençoando cada um de nós. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Irmãos, na próxima quinta-feira, o pastor Douglas Batista, que comenta esta lição, estará no grande templo, na sala de convenção. Então, convido a todos os professores, a todos os alunos que queiram ouvir o pastor que comentou esta lição, que estejam no grande templo às 19 horas. Tem uma irmã Marina que quer receber unção, quero convidá-la a vir aqui. A irmã Eli, ela também quer reconciliar. Quero convidar o pastor Milhomem para ungir. O pastor Ananias estará orando. Jossi vai dar um aviso. Evangelista Jossi. Pai do Senhor, irmãos, a Escola Dominical estará promovendo, após a Santa Ceia, aqui na biblioteca da igreja, da Escola Dominical, uma atividade chamada Café Teológico. Para quem quiser aprofundar nesses temas desse trimestre, vai ser o irmão Dr. Vitor Danelich, vai estar falando juntamente conosco sobre marxismo cultural. Marxismo cultural é um tema muito palpitante que está dando base a todas essas coisas que está acontecendo aí no mundo, né? Então, depois da Santa Ceia, no sábado após a ceia. Essa atividade será aqui na Biblioteca Patriarca Urbano do Carmo. Então, logo após a Santa Ceia, das 20 horas às 21 horas, aqueles que chegarem primeiro ocuparão o lugar, porque nós temos apenas uns 30 lugares. O irmão Borges, ele avisa, pede compreensão dos irmãos na hora do estacionamento, e quando sair durante os cultos à noite, os irmãos tenham calma com relação à saída dos carros. Convido a igreja para ficar em pé. O pastor Ananias estará orando, dando a bênção apostólica, lembrando que o culto hoje à noite, teremos culto no grande templo, a cooperação da nossa igreja. Amém, irmãos? Então, o culto é no grande templo, mas vai ter culto aqui na sede. Eu vou estar com os irmãos que não foram para o grande templo, está aqui. E a nossa escola bíblica dominical foi muito boa, ensino, mas os irmãos observem, são 2 grupos, viu? Aí 10 virgens, mas tem 5 prudentes e 5 loucas. Os pastores têm o pastor e o mercenário, meu irmão. Então, essa diferença. Talvez o pastor vai lá e faz isso, a igreja, não, né, pastor Valdeci? Tem a sua diferença. Nós somos igreja esperando Jesus vir nos buscar. Então, vamos fazer parte da igreja de Cristo, da 5 virgens prudentes, amém? E se puder ajudar uma mercenária, ajude, para que venha para o nosso grupo. Oremos, soberano Deus, glorioso Pai, no nome de Jesus. Somos agradecidos, meu Deus, pelo que ouvimos nesta manhã. Agora, meu Deus, eu quero te pedir uma bênção sobre essa alma que está reconciliando. Perdoa, ó Pai, as suas falhas, recebe, escreve novamente seu nome no livro da vida. Faz com que ela, a partir de agora, seja uma serva fiel a Ti. A irmã que está sendo ungida, ó Senhor, a Tua palavra autoriza, tem alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja, ore ungindo com azeite, e a oração da fé salvará o doente. Despede o Teu povo na Tua paz, guarda-nos debaixo da Tua proteção. Nós te pedimos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós e todos digam amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.